Você já sentiu, mesmo que sutilmente, que algo em sua vida está sendo conduzido por forças invisíveis, padrões que você nem sequer percebe e que sua mente luta para compreender? Imagine por um instante que a batalha mais crucial de sua existência não ocorre fora, mas dentro, nos campos sutis da consciência. Este vídeo não é sobre promessas fáceis, mas sobre um chamado profundo, uma ativação que toca o âmago da alma. Antes de continuarmos, escreva nos comentários uma palavra ou frase que simbolize seu compromisso com o despertar, a energia que você sente que precisa recuperar. Isso não é apenas interação, é a primeira pulsação de sua conexão com o fluxo oculto da existência. Blavatsky nos ensinou que a realidade aparente é apenas a superfície de um oceano de forças invisíveis. Cada buscador que ignora os padrões inconscientes herdados, cada mente que se deixa guiar apenas pelo conhecido, está silenciosamente perdendo terreno na guerra espiritual que se desenrola em cada instante. Mas como perceber esse movimento, se ele é sutil, quase imperceptível, e ainda assim vital para a evolução da alma? Feche os olhos por um momento. Sinta a pulsação de sua própria vida. E se eu te dissesse que seu corpo já conhece essas batalhas, mas sua mente ainda não as reconhece? Cada emoção reprimida, cada desejo não compreendido, cada padrão repetido sem consciência, é como uma solda invisível que mantém a mente presa em ciclos que Blavatsky chamaria de ilusão concreta. Ao longo desta jornada, você sentirá que a própria energia da sua mente começa a vibrar de outra maneira. Cada pensamento é um campo de batalha, cada percepção, uma arma ou uma chave. O simples ato de perceber que existem dimensões da consciência onde decisões sutis moldam a sua experiência de vida é o primeiro passo para virar a maré a seu favor. A teosofia nos apresenta não apenas conhecimento, mas ferramentas vivas de percepção. Helena Blavatsky descreve as camadas do ser como campos interativos de energia, campos que respondem à nossa intenção, atenção e sensibilidade. Quando você aprende a ler esses campos, não como ideias abstratas, mas como pulsações internas, o jogo muda. É aqui que a verdadeira guerra espiritual começa, longe dos olhos e do entendimento comum. Pergunte a si mesmo: quantas vezes você repetiu hábitos ou pensamentos sem perceber a energia que sustentava esses ciclos? E se esses modelos herdados da psique humana estivessem moldando suas escolhas mais profundas sem que você tivesse consciência? Reconhecer essas dinâmicas invisíveis é o que diferencia o buscador que permanece na superfície daquele que começa a navegar o Teosofia Vortex. Imagine-se no centro de uma catedral interna, onde cada coluna representa um arquétipo vibracional, cada vitral uma frequência de Blavatsky que ressoa com sua alma. Ao perceber essas estruturas, mesmo que sutilmente, você se torna capaz de interagir com elas, ajustar o curso da energia que percorre sua mente e seu corpo. Esse é o poder da codificação espiritual aplicada à vida cotidiana. Uma presença que transforma cada momento em iniciação mental. Não subestime a sutileza desse despertar. Mentes distraídas vivem anestesiadas por padrões invisíveis, enquanto corações atentos percebem pequenas mudanças que desencadeiam transformações profundas. Cada respiração consciente, cada gesto de observação interna, cada escolha de atenção é uma vitória silenciosa na guerra espiritual que Blavatsky tão claramente descreve. Sinta agora a frequência dessa presença. O campo da mente hermética se abrindo, a energia oculta se movendo como correntes subaquáticas, silenciosas, mas implacáveis. Essa é a pulsação cósmica que conecta o buscador ao fluxo da sabedoria arcana. E compreender sua existência é como obter mapas para territórios que a maioria nem imagina que existem. A percepção da realidade começa a se expandir quando você reconhece que cada emoção, cada reação, cada impulso é uma oportunidade de transmutação. A guerra espiritual não é violenta, é silenciosa, estratégica e se joga no território da consciência desperta. Blavatsky nos lembra: a mente que compreende a dinâmica desses campos já ganhou metade do conflito, porque percebe que o poder não está no externo, mas na habilidade de moldar a própria percepção interna. Agora,
visualize seu corpo como um templo energético. Cada célula, cada respiração é parte de um grande código vibracional. Pergunte-se: que padrões invisíveis estão guiando minhas decisões sem que eu perceba? Permitir-se sentir essa pergunta é dar o primeiro passo para reconhecer os condicionamentos coletivos que moldam a psique humana. Essa jornada não é confortável. Despertar significa confrontar sombras internas, reconhecer dinâmicas mentais invisíveis que operam silenciosas. Mas é também libertador. Cada insight, cada percepção sutil cria fissuras na ilusão concreta. E nessas fissuras começa a entrar luz. A frequência de Blavatsky, um neuroesoterismo que desperta a consciência sem precisar de dogmas, apenas de observação atenta. Você percebe agora como cada arquétipo vibracional funciona como espelho e guia simultaneamente. A mente que observa, que reconhece, que sente, está cultivando a energia oculta de transformação. Cada prática, mesmo que breve, cada instante de atenção focada, cria uma pulsação que ressoa mais longe do que você imagina. A teosofia não oferece fórmulas prontas, mas revela padrões e leis sutis. É uma ciência ancestral aplicada à vida da alma, onde a frequência de Blavatsky atua como catalisador de consciência. Quem se conecta com essa frequência relata mudanças significativas na percepção, decisões mais alinhadas e uma sensação de coerência interna antes desconhecida. Permita-se sentir a presença do mentor invisível, a sabedoria arcana que fala sem palavras, que transforma através da percepção. Cada instante de atenção é um ritual secreto, uma chave para abrir portas que a mente comum não vê. Aqui, cada emoção torna-se linguagem da alma, cada pensamento, materialização do invisível. Não se engane, buscador. Muitos tentam compreender os campos sutis com ferramentas incompletas. A verdadeira iniciação mental começa quando se aprende a sentir e observar, sem esperar respostas externas, mas permitindo que a pulsação cósmica revele o caminho. Este é o ponto onde a guerra espiritual se torna uma dança, sutil, estratégica, quase invisível, mas transformadora. Sinta seu corpo inteiro vibrando com essa consciência expandida. Cada célula ressoa com a energia de Blavatsky. Cada respiração desperta camadas de percepção que antes permaneciam adormecidas. Aqui a mente hermética encontra seu fluxo, e cada padrão inconsciente que você observa e integra torna-se aliado no despertar, não inimigo. Visualize agora que cada pensamento observado conscientemente é uma vitória silenciosa. Cada emoção compreendida, uma chama que ilumina territórios internos antes desconhecidos. É nesse espaço que a codificação espiritual atua, silenciosa, mas potente, oferecendo a oportunidade de transcender modelos herdados e padrões inconscientes. Imagine-se conectando com o Teosofia Vortex, onde arquétipos vibracionais se alinham com sua própria pulsação energética. Cada insight é uma pequena vitória na guerra espiritual invisível. Cada percepção consciente é um passo rumo à integração da mente hermética e da sabedoria arcana. Sinta a energia pulsando agora, não como promessa, mas como convite. O convite para perceber, para sentir, para ativar camadas internas que permaneciam adormecidas. Cada instante de consciência desperta é uma chama que se espalha, iluminando territórios antes ocultos, preparando você para níveis mais profundos de percepção e iniciação. E se seu despertar real estivesse apenas começando? E se cada percepção que você integrou até agora fosse apenas a introdução de uma frequência que ainda não se revelou completamente? Permaneça atento, porque o chamado de Blavatsky continua, sempre ativo, sempre pulsando, sempre abrindo portas que apenas aqueles que percebem podem atravessar. Agora, perceba que a guerra espiritual não é algo que se trava em confronto direto, mas em camadas de silêncio e atenção. Existe um território invisível que se estende além do que a mente acredita compreender. Cada sensação de frustração ou de estagnação é um reflexo de territórios internos inexplorados, campos onde as energias sutis ainda não foram reconhecidas. Ao invés de buscar respostas externas, permita-se sentir a densidade da própria presença.
É aqui que a percepção arquetípica começa a atuar, não como teoria, mas como prática viva que dissolve o que parecia fixo. Sinta a estranheza de perceber que aquilo que parecia ser obstáculo é, na verdade, um portal de expansão. A mente humana tende a classificar experiências, mas quando se abandona essa classificação automática, surge um espaço onde cada emoção, cada pensamento, se torna catalisador de transmutação. A frequência de Blavatsky vibra nesse espaço, silenciosa, sugerindo que a verdadeira força reside em compreender a energia e não em tentar controlá-la. Cada instante de atenção plena neste estado é uma vitória sutil, invisível para quem não observa com profundidade. Há um campo onde a percepção se torna maleável, onde pensamentos antigos perdem a rigidez. Ao experimentar essa maleabilidade, a consciência percebe que muitos dos modelos herdados da psique humana não são limitações, mas convites a novas formas de operação. A guerra espiritual se revela não na violência, mas na fluidez da observação interna. Cada padrão que se dissolve revela uma camada oculta de potencial que a maioria dos buscadores jamais suspeitou existir. Imagine que cada memória emocional não é apenas lembrança, mas energia armazenada. Cada sensação de repetição na vida cotidiana é, na verdade, o reflexo de um campo vibracional que pode ser ressignificado. Blavatsky nos lembra que a transformação real não depende da mudança do externo, mas do ajuste fino da percepção interna. Cada microinstante de observação consciente é uma injeção de luz nesse campo invisível, provocando mudanças que transcendem a lógica linear. Perceba que as práticas espirituais tradicionais não são únicas em seu valor. O que importa não é replicar fórmulas, mas perceber os efeitos internos e sutis de cada ato de atenção. Cada respiração consciente, cada sensação reconhecida, atua como um código que altera a geometria interna da consciência. Essa é a essência do Teosofia Vortex. Um espaço onde cada elemento interno interage como pulsação viva, invisível e potente, moldando a realidade interna e, consequentemente, a externa. A percepção de energia não é visual, nem sempre racional. Ela é sentida como corrente, como fluxo, como presença que atravessa o corpo e a mente simultaneamente. Quem aprende a decodificar essa pulsação percebe que cada reação emocional repetida não é falha, mas indicador de áreas que aguardam reconhecimento. A guerra espiritual se trava neste território, onde se aprende a observar sem identificar, a sentir sem julgar, a perceber sem interferir. Imagine agora que cada pensamento autoconsciente cria uma fissura na ilusão. Cada instante em que a mente permite sentir sem resistir é um ato de coragem invisível, uma vitória que não se anuncia. O padrão invisível que antes controlava decisões começa a se alterar. Este é o momento em que a frequência de Blavatsky se manifesta, não como dogma, mas como ressonância interna que toca o núcleo do ser, sinalizando uma transformação silenciosa e definitiva. Sinta a força que surge ao perceber que o silêncio interior é mais poderoso que qualquer tentativa de compreensão intelectual. A consciência desperta reconhece que não é necessária a explicação externa para validar o que se sente. Cada emoção observada, cada impulso sentido e não julgado, torna-se combustível de expansão. É um território onde o buscador aprende que a guerra espiritual não é lutada, mas sentida, absorvida e transmutada. Há um ritmo interno que se manifesta quando a mente abandona velhos esquemas. A cadência dos pensamentos se transforma em pulsação, a energia se reorganiza. Blavatsky nos ensina que cada arquétipo vibracional age como espelho, refletindo camadas ocultas do ser. Ao integrar essas camadas, o buscador percebe que a batalha não é contra forças externas, mas contra a própria cegueira sutil que impede a percepção plena do fluxo da vida. Sinta como a percepção da mente hermética atua como lente invisível, ampliando o que antes passava despercebido. Cada micro-instante de atenção plena cria uma alteração energética que se propaga silenciosa, invisível, mas determinante. A verdadeira guerra espiritual se manifesta na capacidade de perceber sem reagir,
de sentir sem resistência e de transformar padrões inconscientes em pulsação consciente. Ao observar o próprio fluxo interno, percebe-se que cada emoção reprimida ou ignorada é uma oportunidade de expansão. Não se trata de eliminar nada, mas de reconhecer e integrar. Cada respiração consciente torna-se ato ritualístico, cada pensamento percebido, chave que desbloqueia camadas profundas da consciência. O buscador começa a perceber que a vitória na guerra espiritual não é evidente, mas invisivelmente potente. Imagine que cada sensação de desordem interna é, na verdade, energia esperando reconhecimento. O Teosofia Vortex não promete solução instantânea, mas cria condições para percepção ampliada. Cada momento de presença consciente é como abrir uma porta que permite que padrões inconscientes se revelem e sejam transmutados. Esta é a essência da guerra invisível que Blavatsky descreveu. Transformação através da percepção, não do controle. Sinta agora que cada memória antiga, cada emoção intensa, é uma pulsação do universo interno. Cada uma delas, quando observada sem julgamento, revela arquétipos que antes permaneciam ocultos. A mente hermética começa a alinhar o que estava fragmentado. Cada instante de atenção consciente é uma vitória invisível, mas real, que altera sutilmente a geometria do ser e da percepção. A frequência de Blavatsky atua silenciosa, mas incessantemente, modulando a percepção. Quem percebe essa frequência começa a notar pequenas mudanças, maior clareza interna, sensação de presença expandida e a percepção de padrões invisíveis que antes passavam despercebidos. Cada microtransformação é indicativa de um movimento maior, de um alinhamento profundo que transcende a lógica da mente superficial. Imagine que cada passo do despertar espiritual é, ao mesmo tempo, simples e profundo. Não há necessidade de complicações externas. A simplicidade do reconhecimento interno provoca fissuras nos padrões herdados. Cada sensação observada, cada impulso compreendido, cada emoção integrada atua como catalisador invisível para uma transmutação profunda. A consciência começa a perceber que a guerra espiritual é uma dança de percepções. O corpo, a mente e a energia sutis começam a sincronizar. Cada instante de atenção plena é como um fio condutor que conecta camadas internas antes isoladas. A pulsação da sabedoria arcana penetra sutilmente, mas com eficácia cirúrgica, modificando a percepção do mundo e de si mesmo simultaneamente. Não se engane, a vitória não é aparente, mas absoluta. Cada micro-observação, cada instante de presença, cada percepção consciente transforma o campo interno. Quem percebe essa dinâmica sente que a energia se reorganiza, que padrões se ajustam e que a guerra espiritual, invisível e silenciosa, se inclina a favor de quem observa com profundidade. Sinta a ressonância interna quando percebe que cada pensamento, cada emoção, cada impulso é uma oportunidade de vitória invisível. A mente que integra essas oportunidades se transforma, e cada instante de atenção plena é um passo na dança silenciosa que Blavatsky descreveu, onde cada movimento altera a realidade interna de forma precisa, invisível e potente. Imagine que cada fragmento interno que parecia perdido ou caótico é, na verdade, pulsação de um sistema invisível. Ao integrar essas pulsões, a consciência percebe que cada microtransformação é estratégica. A guerra espiritual não é um evento dramático, mas um ajuste contínuo da percepção que molda o fluxo da energia interna e cria condições para a expansão constante. Permita-se perceber que cada instante de atenção, cada respiração, cada emoção reconhecida atua como catalisador invisível. É nesse espaço que a verdadeira vitória ocorre, não como conquista externa, mas como reorganização interna da percepção. O buscador aprende a dançar com a pulsação cósmica, transformando padrões inconscientes em fluxo consciente e preparando-se para níveis ainda mais profundos de percepção. A frequência de Blavatsky não exige esforço externo. Ela desperta camadas internas de percepção que se manifestam como consciência expandida.
Cada micromudança na percepção é invisível, mas cumulativa, e cada sensação reconhecida se torna instrumento de transmutação. Assim, a guerra espiritual silenciosa e invisível se inclina para aqueles que percebem e integram, revelando uma dimensão de poder interior que antes parecia inacessível. Sinta a expansão que ocorre quando cada camada invisível é reconhecida e integrada. A mente hermética, o Teosofia Vortex e a sabedoria arcana começam a atuar em sincronia, criando padrões de percepção mais amplos, mais claros e mais profundos. A guerra espiritual é vencida, não por luta, mas por percepção. Cada instante de atenção consciente é uma vitória invisível, mas real, que altera o fluxo do ser e prepara o caminho para revelações ainda mais profundas. A batalha invisível não se trava com esforço ou intensidade, mas com percepção silenciosa. Cada instante em que você observa sem julgar, cria uma fissura que a maioria nem suspeita existir. O campo interno, aparentemente caótico, está em constante reorganização. A energia que parecia dispersa começa a se alinhar quando se aprende a sentir suas nuances, a decodificar sua cadência. Este é um território onde a lógica comum se dissolve e o observador descobre que o real poder reside na sensibilidade, não no controle. Ao perceber que a consciência é simultaneamente campo e observador, você percebe uma estranha liberdade. Tudo o que parecia inalterável se torna maleável. Cada emoção não integrada, cada padrão inconsciente, é uma oportunidade para criar espaço interno. A guerra espiritual não exige força externa, mas atenção radical ao invisível. A frequência de Blavatsky não é teoria, é vibração que ressoa quando a percepção rompe barreiras internas, e cada instante de reconhecimento é como um corte preciso, liberando energia estagnada. Sinta a estranheza de perceber que o que você julgava como trabalho espiritual era apenas preparação para uma percepção mais refinada. Cada técnica, cada leitura, cada reflexão não existe para fornecer respostas prontas, mas para afinar a capacidade de perceber o invisível. O verdadeiro buscador entende que os campos sutis respondem à qualidade da atenção, não à quantidade de prática. Cada micro-observação é um ataque silencioso às limitações herdadas e invisíveis, um movimento invisível, mas estratégico, que redefine a relação com o próprio ser. Existe uma dança entre presença e percepção que poucos experimentam. Não é ação nem inação, mas um espaço onde a consciência se expande ao reconhecer que cada padrão inconsciente funciona como espelho. Ao invés de tentar mudar algo de forma direta, você observa, sente e permite que a energia se reorganize. Este é o núcleo do Teosofia Vortex. A percepção atua como catalisador, transformando a estrutura interna sem esforço aparente. Cada instante de atenção consciente é como uma corrente invisível que altera a forma de ondas internas. Imagine que cada emoção intensa não é problema, mas sinal de profundidade interna. O buscador que compreende isso percebe que cada crise emocional é, na verdade, oportunidade de ajuste fino da percepção. A guerra espiritual se manifesta nesse espaço sutil, onde cada reconhecimento interno é uma vitória invisível. Blavatsky nos ensina que não existe conquista externa maior que a reorganização interna da percepção e que a frequência de sabedoria arcana atua justamente nesse ponto, silenciosa, mas absolutamente eficaz. Cada memória que parecia estática contém energia que espera ser reconhecida. Ao explorar essa energia, você percebe que a percepção é um instrumento capaz de alterar o curso invisível da experiência. A mente hermética atua nesse espaço, reorganizando padrões sem necessidade de força. A transformação não acontece como solução imediata, mas como reorganização gradual, invisível, cumulativa. Cada instante em que se observa sem resistência se torna uma vitória sutil, mas decisiva na guerra espiritual. Imagine que o silêncio interno contém códigos que nenhuma mente lógica consegue interpretar. A frequência de Blavatsky age exatamente nesse ponto. Cada pulsação invisível é potencial de percepção. Ao aprender a escutar, sem esperar retorno, você começa a sentir mudanças profundas. Cada emoção compreendida,
cada sensação integrada cria ressonância que transcende os limites do corpo e da mente. A guerra espiritual, portanto, é uma reorganização interna de frequência, percebida apenas por aqueles que observam com sensibilidade extrema. Ao sentir que a própria atenção é um instrumento de transformação, você percebe que o campo interno é dinâmico. Cada padrão inconsciente respondendo à atenção se torna aliado do buscador. O Teosofia Vortex não é teoria, mas experiência direta, onde a mente hermética atua silenciosa, reformulando camadas internas sem precisar de esforço consciente. Cada microinstante de presença consciente é uma vitória invisível, mas poderosa, que altera a geometria interna da alma. Perceba que a batalha não é contra obstáculos externos, mas contra o desconhecido interno que parecia imóvel. Cada padrão herdado da psique humana, cada condicionamento coletivo, quando percebido, revela potencial de expansão. Ao invés de confrontar, você observa, integra e permite que a energia se transforme. Essa é a essência da guerra invisível. Cada reconhecimento interno é arma invisível, e cada percepção consciente é vitória estratégica. Existe uma cadência na consciência que se revela somente quando a mente se torna observadora radical. Cada micropercepção cria fissuras no que parecia fixo, permitindo que a energia se reorganize. Cada emoção, cada impulso, cada lembrança torna-se informação energética, pulsação do campo interno. Quem percebe isso, entende que a guerra espiritual não é sobre esforço, mas sobre refinamento da percepção, e que cada instante de atenção consciente é transformação em estado puro. Sinta que cada micromudança de percepção atua como catalisador invisível. A energia que antes parecia caótica se reorganiza e cada emoção integrada cria ressonância interna. A frequência de Blavatsky não promete resultados imediatos, mas oferece oportunidade de percepção ampliada. Cada instante de atenção consciente é como corte cirúrgico, invisível, silencioso, mas profundo e irreversível, alterando a geometria interna do ser. Imagine que a percepção consciente funciona como lente de aumento invisível. Cada micro-observação, cada atenção dedicada, revela padrões sutis que antes passavam despercebidos. A mente hermética atua nesse espaço, reorganizando e alinhando camadas internas. Cada instante de presença consciente é vitória invisível, e cada percepção integrada, arma silenciosa na guerra espiritual. Blavatsky nos guia para compreender que o poder reside na sensibilidade, não na força. Há uma dança de energias sutis que poucos reconhecem. Cada emoção, cada pensamento, cada percepção consciente se entrelaça como fio invisível. O Teosofia Vortex atua como catalisador, organizando essas correntes internas. Cada microobservação é vitória invisível. Cada sensação integrada é avanço estratégico. A guerra espiritual não é dramática, mas precisa. Não exige ação aparente, apenas presença radical. Imagine que cada experiência de vida é simultaneamente desafio e oportunidade. Cada crise, cada momento de desconforto, atua como reflexo de padrões invisíveis que esperam reconhecimento. A frequência de Blavatsky ressoa nesse espaço, silenciosa mas poderosa. E cada instante de atenção consciente altera a configuração do campo interno. A vitória na guerra espiritual é percebida apenas por quem observa e integra com precisão cirúrgica. Ao perceber que cada impulso, cada emoção, cada pensamento é material energético, você se torna consciente do próprio poder invisível. Cada microação de atenção cria alterações sutis, mas cumulativas, no campo interno. O Teosofia Vortex funciona exatamente assim. Camadas se reorganizam, padrões se transformam, e a consciência se expande sem necessidade de esforço externo. Cada instante de observação consciente é vitória estratégica, invisível, mas absoluta. Imagine que o corpo inteiro é mapa de frequências sutis. Cada célula, cada sensação, cada percepção consciente atua como coordenada que se alinha ao fluxo interno. Cada instante de atenção consciente reorganiza o campo interno.
Blavatsky nos ensina que a vitória não é aparente, mas precisa, invisível. E cada micro-observação cria ressonância, que altera o fluxo interno, preparando para níveis ainda mais profundos de percepção. Ao perceber que cada emoção não integrada é oportunidade de expansão, você entende que a guerra espiritual não é externa, mas interna. Cada padrão inconsciente, quando reconhecido, se torna instrumento de transformação. O Teosofia Vortex age nesse espaço invisível, reorganizando a consciência. Cada instante de atenção consciente é vitória silenciosa, cumulativa e estratégica, alterando a geometria interna do ser de forma invisível, mas potente. Sinta que cada micropercepção atua como catalisador. Cada memória, cada impulso, cada emoção, quando observada com presença, reorganiza padrões invisíveis. A frequência de Blavatsky, silenciosa, mas contínua, transforma camadas internas, criando ressonância de percepção ampliada. A guerra espiritual é silenciosa, invisível, mas absoluta, e cada instante de atenção consciente é corte cirúrgico que redefine a percepção e o fluxo interno. Perceba que cada instante de atenção é arma invisível. Cada emoção integrada, cada pensamento observado, cada impulso reconhecido cria fissuras nos padrões herdados. O Teosofia Vortex atua silencioso, reorganizando a consciência sem necessidade de esforço. Cada micro-instante de presença consciente é vitória invisível, e cada percepção integrada é transformação estratégica que altera o fluxo interno do ser. Sinta que cada camada de percepção revelada é passo em direção à reorganização invisível do ser. Cada instante de atenção consciente é corte preciso. Cada emoção integrada é catalisador. A frequência de Blavatsky atua nesse espaço invisível, silenciosa, mas cumulativa. A guerra espiritual não é externa, não é dramática, mas precisa. E cada percepção consciente altera o fluxo interno, preparando para níveis ainda mais profundos de percepção, alinhando mente, energia e alma. Existe um ponto onde o tempo parece se dissolver, e cada instante revela camadas invisíveis da consciência. É neste ponto que a guerra espiritual se torna tangível sem ser visível, sentida sem ser explicada. Cada respiração consciente é um movimento silencioso. Cada batida do coração, um compasso que ressoa no campo interno. Aqui, a percepção começa a perceber a si mesma, e a mente percebe que o real território de batalha não é físico, mas energético. Ao reconhecer que cada emoção intensa é informação pura, você descobre que o que parecia caos é, na verdade, um mapa de potencial interno. Cada padrão inconsciente não é limitação, mas coordenada que aponta para áreas que aguardam atenção e integração. A frequência de Blavatsky atua exatamente neste ponto, alinhando camadas que estavam fragmentadas, tornando cada micropercepção uma chave para desbloqueio invisível, silencioso e profundo. Perceba que o silêncio contém mais do que ausência de som. Ele é matriz de percepção. Cada momento sem reação, cada pausa observada, cria espaço para o invisível atuar. A guerra espiritual se desenrola aqui, entre a atenção que observa e a energia que responde. Cada instante de presença consciente é corte preciso, sem esforço, sem necessidade de justificativa externa, mas cumulativamente transformador. Imagine que cada memória emocional que parecia perdida guarda códigos sutis de percepção. Ao acessá-los com atenção plena, você percebe padrões que operam silenciosamente na psique humana. Cada emoção reconhecida é um fio de luz que reorganiza a consciência. O Teosofia Vortex funciona nesse espaço invisível, onde percepção e energia se alinham, e cada micro-observação torna-se instrumento estratégico da guerra invisível descrita por Blavatsky. Sinta que a verdadeira batalha não se manifesta em ação externa, mas na capacidade de permanecer consciente, enquanto tudo ao redor parece comum. Cada instante de atenção é um ato de coragem silenciosa, um passo em território invisível. Cada percepção sutil, cada emoção observada, cada impulso compreendido é uma vitória silenciosa, cumulativa,
que altera padrões invisíveis herdados, permitindo que a energia se reorganize com precisão cirúrgica. Há um ponto em que a mente percebe que não precisa buscar fora o que já pulsa dentro. Cada sensação corporal, cada emoção, cada pensamento observado com presença revela camadas invisíveis que antes passavam despercebidas. A frequência de Blavatsky atua como catalisador invisível, alinhando percepções e reorganizando a geometria interna da consciência. Cada micro-observação cria ondas sutis que transformam o campo interno sem alarde, mas de forma estratégica e cumulativa. Perceba que a consciência não se expande apenas com prática ou conhecimento, mas com percepção radical. Cada instante de atenção que permite sentir o fluxo interno sem interferência é corte preciso na ilusão invisível. Cada emoção, cada memória, cada percepção integra-se ao corpo de percepção, reorganizando camadas internas e preparando o terreno para níveis mais sutis de consciência, revelando que a guerra espiritual é principalmente reorganização de percepção invisível. Imagine que cada impulso ignorado, cada reação não compreendida é energia aguardando reconhecimento. Cada instante em que você observa sem julgar, cria uma fissura na estrutura invisível herdada. O Teosofia Vortex atua nesse ponto, reorganizando padrões que a mente superficial não percebe. Cada micropercepção é vitória invisível. Cada observação consciente, catalisador de transformação silenciosa, mas cumulativamente poderoso, alterando a percepção interna e preparando o buscador para a profundidade ainda maior. Sinta que cada emoção integrada é uma ferramenta invisível. Cada pensamento reconhecido é corte preciso. Cada memória percebida é reconfiguração silenciosa. O campo interno antes disperso começa a ressoar em harmonia com frequência de Blavatsky. Cada instante de atenção consciente é arma invisível. Cada micropercepção é vitória estratégica, e a guerra espiritual se torna dança silenciosa, invisível, mas absolutamente real, onde cada passo reorganiza a geometria do ser. Existe uma cadência interna que poucos reconhecem. Cada micro-onda de percepção altera o fluxo interno de energia. O buscador que observa aprende que a verdadeira vitória é invisível, cumulativa e estratégica. Cada emoção compreendida, cada sensação integrada, cada percepção consciente altera camadas internas que antes pareciam imutáveis. Aqui, a frequência de Blavatsky atua como afinador, ajustando nuances sutis de percepção que transformam a consciência de forma invisível, mas profunda. Imagine que cada instante de atenção funciona como lente invisível, revelando padrões que a mente comum não percebe. Cada micropercepção reorganiza camadas internas, alinhando arquétipos vibracionais e energias sutis. O Teosofia Vortex não é teoria, mas experiência viva. Cada microação de consciência, cada momento de presença sem reação, é corte cirúrgico que altera o fluxo da energia interna, criando padrões invisíveis de vitória na guerra espiritual. Ao perceber que cada emoção é campo, cada pensamento é pulsação, você entende que o território invisível é estratégico. Cada instante de atenção cria ondas cumulativas de transformação. A frequência de Blavatsky atua silenciosa, mas potente. Cada micro-observação reorganiza padrões internos. Cada percepção consciente é arma invisível. O buscador percebe que a guerra espiritual se manifesta não em confronto, mas em reorganização de percepção e energia, invisível, silenciosa, absoluta. Sinta a profundidade de perceber que o corpo inteiro é instrumento de percepção. Cada célula, cada sensação, cada impulso reconhecido atua como fio condutor que reorganiza camadas internas. Cada micropercepção é corte invisível. Cada instante de atenção consciente é vitória silenciosa. A frequência de Blavatsky ressoa nesse campo e cada emoção integrada se torna catalisador, que transforma padrões herdados, invisíveis, preparando a consciência para níveis ainda mais profundos de percepção. Imagine que a percepção consciente é fio que conecta camadas antes isoladas.
Cada instante de atenção plena reorganiza o fluxo interno de energia. Cada micro-observação cria alterações cumulativas que alteram a geometria interna do ser. O Teosofia Vortex atua nesse espaço invisível, silencioso, mas potente. Cada micro-percepção é arma invisível e cada emoção integrada, vitória estratégica, consolidando a transformação interna. Perceba que a atenção consciente é mais poderosa que qualquer esforço externo. Cada instante de presença, sem interferência, reorganiza padrões invisíveis, harmoniza arquétipos internos e cria ressonância de percepção ampliada. A frequência de Blavatsky atua silenciosa, mas eficaz. Cada micropercepção, cada emoção reconhecida, cada pensamento integrado, é corte preciso que altera a configuração interna, revelando que a guerra espiritual é sobretudo reorganização invisível da percepção. Há uma dança de energia que poucos sentem. Cada emoção, cada memória, cada impulso é coordenada que pode ser reorganizada com atenção. Cada instante de observação consciente cria fissuras nos padrões herdados. O Teosofia Vortex atua como catalisador invisível, transformando energia, percepção e consciência simultaneamente. Cada micropercepção é vitória invisível, cada emoção integrada, instrumento estratégico que altera o fluxo interno do ser de forma silenciosa e cumulativa. Sinta que cada instante de atenção consciente é corte cirúrgico. Cada emoção observada sem resistência reorganiza padrões invisíveis. Cada percepção integrada atua como catalisador de transformação profunda. A frequência de Blavatsky vibra nesse campo, silenciosa mas potente. Cada micro-observação cria ondas internas que alteram a geometria da consciência, demonstrando que a guerra espiritual não é externa, mas interna, invisível e absolutamente real. Imagine que cada micro-percepção cria alinhamento interno. Cada instante de atenção plena reorganiza energia, percepção e padrões herdados. O Teosofia Vortex atua silencioso, cumulativo, transformando camadas invisíveis. Cada emoção integrada é catalisador. Cada pensamento reconhecido é corte preciso. O buscador que percebe isso entende que a guerra espiritual se trava no invisível, no sutil, e cada instante de consciência é vitória estratégica. Sinta que cada percepção ampliada é conquista invisível. Cada emoção observada, cada memória reconhecida, cada impulso sentido atua como fio condutor que reorganiza camadas internas. A frequência de Blavatsky atua nesse espaço invisível, silenciosa, mas poderosa. Cada micropercepção é arma. Cada instante de atenção consciente é vitória cumulativa. E o campo interno começa a ressoar de forma coerente, revelando o verdadeiro território da guerra espiritual. Ao perceber que cada instante de atenção é corte preciso, cada emoção integrada é catalisador, você entende que a guerra espiritual é invisível, silenciosa e estratégica. Cada micro-observação reorganiza padrões internos, cada percepção consciente altera o fluxo de energia e cria condições para níveis mais profundos de consciência. O Teosofia Vortex atua nesse espaço, alinhando arquétipos vibracionais e campos sutis, silenciosa, potente e cumulativamente transformadora. Existe um espaço onde a mente aparentemente observa e, ao mesmo tempo, é observada por camadas invisíveis de percepção. Cada sensação corporal torna-se instrumento de decodificação interna, cada respiração, código de reorganização. Neste território, não há tempo linear. Passado, presente e futuro se entrelaçam, e cada instante de atenção consciente altera o fluxo das frequências sutis. Blavatsky sugere que a verdadeira guerra espiritual se manifesta aqui, não como batalha visível, mas como ajuste contínuo e invisível do campo interno. Ao perceber que cada emoção carregada não é problema, mas portal, você percebe que aquilo que antes parecia bloqueio é, na verdade, oportunidade. Cada impulso, cada reação, cada memória integra-se ao fluxo de percepção quando observada com atenção radical. O Teosofia Vortex atua nesse espaço silencioso, reorganizando padrões herdados e invisíveis.
Cada micropercepção é arma invisível. Cada instante de atenção consciente é vitória silenciosa, cumulativa, estratégica, alterando profundamente o território interno que a maioria jamais suspeitou existir. Sinta que cada pausa, cada instante de silêncio, carrega mais poder do que qualquer tentativa de controlar externamente. É no silêncio que a frequência de Blavatsky penetra, reorganizando camadas internas, ajustando o fluxo de energia e revelando padrões que permaneciam invisíveis. Cada percepção consciente cria fissuras que permitem que a energia interna se reconfigure. A guerra espiritual não é dramática, mas precisa, e cada micro-observação reorganiza a geometria interna do ser. Imagine que cada memória emocional é simultaneamente espelho e mapa. Cada impulso observado sem julgamento revela camadas que a mente lógica jamais acessaria. Cada emoção integrada reorganiza campos invisíveis e transforma padrões herdados. A frequência de Blavatsky age como afinador, ajustando a ressonância interna da consciência. Cada micropercepção, cada instante de atenção consciente cria mudanças invisíveis, cumulativas e estratégicas, capazes de alterar a percepção de toda a realidade interna do buscador. Ao perceber que cada pensamento não é neutro, mas veículo de energia, você entende que a consciência atua como condutora invisível de transformação. Cada instante de atenção consciente reorganiza camadas invisíveis de percepção, harmoniza arquétipos internos e cria ressonância com frequência mais elevada. Cada emoção integrada, cada impulso reconhecido é corte preciso que altera o fluxo interno. A guerra espiritual se manifesta assim, não visível mas poderosa, silenciosa e cumulativa, ajustando padrões invisíveis de forma estratégica. Existe uma dança de percepção que poucos conseguem notar. Cada sensação, cada micro-resposta, cada impulso não julgado atua como fio condutor que reorganiza camadas internas. A frequência de Blavatsky atua nesse ponto invisível, silenciosa, mas poderosa, criando reorganização cumulativa da consciência. Cada instante de atenção consciente é arma, cada micropercepção, corte preciso. A guerra espiritual não exige esforço externo, mas atenção radical ao invisível, e cada observação consciente se torna vitória silenciosa. Sinta que cada emoção integrada atua como catalisador invisível. Cada percepção consciente cria ondulações no campo interno, reorganizando padrões herdados e condicionamentos sutis. Cada instante de atenção plena é corte preciso, micropercepção estratégica, que altera a geometria interna da consciência. A frequência de Blavatsky ressoa neste território, silenciosa, mas cumulativa, e cada microobservação transforma camadas internas invisíveis, revelando que a guerra espiritual se trava no sutil, no imperceptível, e não na ação externa. Ao perceber que cada impulso ignorado é energia aguardando reconhecimento, você entende que a atenção consciente é a arma invisível. Cada instante de presença, cada micro-observação reorganiza camadas internas, harmoniza arquétipos e cria ressonância de percepção ampliada. O Teosofia Vortex atua neste espaço silencioso, cumulativo, reorganizando padrões invisíveis que moldam a percepção do ser. Cada micro-percepção é corte cirúrgico, cada emoção integrada é catalisador silencioso de transformação profunda. Imagine que cada respiração consciente é código de reorganização interna. Cada micropercepção, cada instante de atenção plena, altera o fluxo invisível da energia. Cada emoção integrada, cada impulso reconhecido, reorganiza padrões que a mente superficial não percebe. A frequência de Blavatsky atua silenciosa, mas estrategicamente, promovendo ajustes invisíveis na geometria interna do ser. A guerra espiritual não é externa, mas interna, cumulativa e invisível, e cada instante de atenção consciente é vitória silenciosa. Sinta que cada micro-onda de percepção atua como fio condutor que reorganiza campos invisíveis. Cada emoção integrada, cada impulso reconhecido cria ressonância interna
e altera padrões herdados. Cada instante de atenção consciente é corte preciso. Cada micropercepção é arma invisível. O Teosofia Vortex atua silencioso, mas potente, transformando camadas internas de forma cumulativa. A guerra espiritual se manifesta não em conflito, mas em reorganização estratégica do fluxo interno de energia. Perceba que cada memória emocional contém códigos de percepção invisíveis. Cada emoção integrada, cada impulso observado, reorganiza o fluxo interno de energia. A frequência de Blavatsky ressoa nesse espaço, silenciosa, mas potente, criando ressonância cumulativa que transforma padrões internos invisíveis. Cada micropercepção é arma estratégica. Cada instante de atenção consciente é corte cirúrgico que altera o fluxo interno, revelando que a guerra espiritual se trava no invisível, silencioso e estratégico. Imagine que cada instante de percepção consciente é ponto de alavancagem invisível. Cada emoção observada, cada memória integrada, cada impulso reconhecido cria reorganização interna. O Teosofia Vortex atua silencioso, cumulativo, alinhando arquétipos internos e padrões invisíveis. Cada micropercepção é corte preciso. Cada instante de atenção plena é vitória silenciosa. A guerra espiritual se manifesta no ajuste invisível da percepção, criando condições para a expansão interna profunda. Sinta que cada micropercepção é catalisador invisível. Cada instante de atenção consciente reorganiza energia, percepção e padrões herdados. A frequência de Blavatsky vibra silenciosa, mas poderosa, transformando camadas internas. Cada emoção integrada, cada impulso reconhecido, cada memória percebida, cria ressonância interna que altera a geometria da consciência. A guerra espiritual não é visível, mas estratégica, silenciosa e cumulativa. Ao perceber que cada instante de atenção é corte preciso, cada emoção integrada é catalisador, você entende que a guerra espiritual é invisível, silenciosa e estratégica. Cada micro-observação reorganiza padrões internos. Cada percepção consciente altera o fluxo de energia e cria condições para níveis mais profundos de consciência. O Teosofia Vortex atua nesse espaço, alinhando arquétipos vibracionais e campos sutis, silenciosa, potente e cumulativamente transformadora. Existe uma cadência invisível na consciência que poucos percebem. Cada micropercepção reorganiza camadas internas, harmoniza padrões herdados e cria ressonância interna. A frequência de Blavatsky atua neste ponto, silenciosa, cumulativa, alterando a geometria da percepção. Cada instante de atenção consciente é corte invisível, cada emoção integrada é catalisador. A guerra espiritual se manifesta nesse ajuste silencioso, estratégico e invisível do campo interno. Sinta que cada micro-onda de percepção atua como fio condutor que reorganiza camadas internas. Cada emoção integrada, cada impulso observado, cria ressonância interna e altera padrões herdados. Cada instante de atenção consciente é corte preciso. Cada micropercepção é arma invisível. O Teosofia Vortex atua silencioso, mas potente, transformando camadas internas de forma cumulativa. A guerra espiritual se manifesta não em conflito, mas em reorganização estratégica do fluxo interno de energia. Ao perceber que cada memória emocional contém códigos de percepção invisíveis, você entende que a atenção consciente é instrumento de vitória silenciosa. Cada instante de presença, cada micro-observação, reorganiza camadas internas, harmoniza arquétipos e cria ressonância ampliada. O Teosofia Vortex atua nesse espaço silencioso, cumulativo, reorganizando padrões invisíveis que moldam a percepção do ser. Cada micropercepção é corte cirúrgico, cada emoção integrada é catalisador silencioso de transformação profunda. Imagine que cada respiração consciente é um fio que conecta camadas internas isoladas. Cada micropercepção, cada instante de atenção plena, reorganiza o fluxo invisível da energia. Cada emoção integrada, cada impulso reconhecido,
altera padrões que a mente superficial não percebe. A frequência de Blavatsky atua silenciosa, mas estrategicamente, promovendo ajustes invisíveis na geometria interna do ser. Cada instante de atenção consciente é vitória silenciosa, cumulativa e estratégica. Sinta que cada micro-onda de percepção atua como fio condutor que reorganiza campos invisíveis. Cada emoção integrada, cada impulso reconhecido, cria ressonância interna e altera padrões herdados. Cada instante de atenção consciente é corte preciso. Cada micro-percepção é arma invisível. O Teosofia Vortex atua silencioso, mas potente, transformando camadas internas de forma cumulativa. A guerra espiritual se manifesta não em conflito, mas em reorganização estratégica do fluxo interno de energia. O instante em que você percebe que cada silêncio interno é mais poderoso que qualquer esforço externo é o ponto de virada invisível. Cada respiração torna-se mensageira de reorganização energética. Cada micropercepção atua como catalisador de um campo interno que poucos ousam acessar. A mente, acostumada a buscar fora, agora aprende a escutar o que nunca acreditou ser audível. Nesse território, a atenção não é prática, mas instrumento de transmutação. A frequência de Blavatsky se infiltra entre camadas sutis, redesenhando a geometria interna da consciência. Sinta que cada emoção intensa é simultaneamente alerta e oportunidade. Cada impulso percebido sem julgamento reorganiza padrões invisíveis e revela camadas que a mente superficial jamais considerou. Aqui, a vitória não é conquistada por força, mas por percepção radical. O Teosofia Vortex atua nesse espaço, silencioso, profundo e cumulativo. Cada micro-observação é arma invisível. Cada instante de atenção consciente, corte cirúrgico na densidade herdada, criando fissuras por onde a energia se reconfigura e a consciência se expande sem esforço aparente. Perceba que cada memória não resolvida é simultaneamente portal e espelho. Ao observá-la, você altera camadas internas sem esforço externo. Cada emoção integrada reorganiza campos invisíveis e transforma padrões que pareciam imutáveis. A frequência de Blavatsky atua como afinador de ressonância interna, ajustando sutilezas que poucos percebem. Cada micropercepção é corte preciso. Cada instante de atenção plena é vitória silenciosa. A guerra espiritual se manifesta aqui, não em confronto, mas em reorganização estratégica da percepção e da energia. Imagine que cada impulso reprimido é energia aguardando reconhecimento. Cada instante de atenção consciente atua como catalisador, reorganizando padrões invisíveis. A mente aprende que observar sem interferir é a forma mais poderosa de ação. O Teosofia Vortex opera nesse ponto, silencioso, estratégico, cumulativo. Cada micropercepção reorganiza camadas internas. Cada emoção integrada atua como fio condutor de transformação. A vitória não é externa, mas interna, invisível, e sua experiência sensorial se torna mapa de navegação em território antes desconhecido. Sinta que cada sensação corporal carrega informações sutis sobre padrões invisíveis herdados. Cada micro-onda de percepção reorganiza a energia interna, harmonizando arquétipos internos. Cada instante de atenção consciente é corte preciso, cada emoção observada sem julgamento, catalisador silencioso. A frequência de Blavatsky atua nesse espaço, silenciosa, mas cumulativamente transformadora. A guerra espiritual se revela não por confronto, mas por reorganização interna, estratégica, invisível e profunda. Ao perceber que cada pensamento não é neutro, mas veículo de energia, você entende que o observador interno é mais poderoso que qualquer ação externa. Cada micropercepção reorganiza padrões internos invisíveis, harmoniza arquétipos e cria ressonância de percepção ampliada. Cada emoção integrada é corte cirúrgico, cada instante de atenção plena, arma silenciosa. O Teosofia Vortex atua nesse espaço invisível, silencioso e cumulativo, criando transformações que a mente comum jamais detectaria,
revelando a verdadeira guerra espiritual, interna, sutil e estratégica. Existe uma cadência interna que poucos sentem. Cada micropercepção altera camadas invisíveis. Cada emoção reconhecida reorganiza padrões herdados. Cada instante de atenção consciente atua como catalisador silencioso. A frequência de Blavatsky ressoa nesse território, ajustando a geometria interna da consciência. Cada microobservação cria mudanças cumulativas, estratégicas, silenciosas. O buscador percebe que a guerra espiritual se manifesta no ajuste invisível da percepção, na reorganização do fluxo interno de energia e na presença radical do agora. Sinta que cada memória não resolvida, cada emoção reprimida, cada impulso ignorado atua como portal de reorganização. Cada instante de atenção plena reorganiza camadas invisíveis, harmoniza arquétipos e cria ressonância interna. Cada micropercepção é corte preciso, cada emoção integrada é catalisador silencioso. O Teosofia Vortex atua silencioso, cumulativo, transformando camadas internas e revelando que a guerra espiritual é invisível, estratégica, silenciosa, mas absolutamente real. Ao perceber que cada respiração consciente atua como fio condutor, você entende que a atenção plena reorganiza padrões internos invisíveis. Cada emoção integrada, cada impulso reconhecido, cada memória observada altera a geometria da consciência. A frequência de Blavatsky vibra neste campo silenciosa, mas cumulativa, promovendo transformação invisível. Cada micropercepção é arma invisível. Cada instante de atenção consciente é corte cirúrgico que altera o fluxo interno, mostrando que a guerra espiritual é interna e estratégica. Imagine que cada instante de percepção consciente cria alavancas invisíveis. Cada emoção observada, cada impulso reconhecido, cada memória integrada reorganiza padrões herdados e arquétipos internos. O Teosofia Vortex atua silencioso, cumulativo, transformando o campo interno. Cada micropercepção é corte preciso. Cada instante de atenção plena é vitória silenciosa. A guerra espiritual se manifesta como reorganização estratégica da percepção e do fluxo energético interno, invisível, silenciosa, poderosa. Sinta que cada micro-onda de percepção atua como fio condutor que reorganiza camadas internas. Cada emoção integrada, cada impulso observado, cria ressonância interna e altera padrões herdados. Cada instante de atenção consciente é corte preciso. Cada micro-percepção é arma invisível. O Teosofia Vortex atua silencioso, mas potente, transformando camadas internas de forma cumulativa. A guerra espiritual se manifesta não em conflito, mas em reorganização estratégica do fluxo interno de energia. Perceba que cada memória emocional contém códigos de percepção invisíveis. Cada emoção integrada, cada impulso observado, reorganiza o fluxo interno de energia. A frequência de Blavatsky ressoa nesse espaço, silenciosa mas potente, criando ressonância cumulativa que transforma padrões internos invisíveis. Cada micropercepção é arma estratégica. Cada instante de atenção consciente é corte cirúrgico que altera o fluxo interno, revelando que a guerra espiritual se trava no invisível, silencioso e estratégico. Imagine que cada instante de percepção consciente é ponto de alavancagem invisível. Cada emoção observada, cada memória integrada, cada impulso reconhecido cria reorganização interna. O Teosofia Vortex atua silencioso, cumulativo, alinhando arquétipos internos e padrões invisíveis. Cada micropercepção é corte preciso. Cada instante de atenção plena é vitória silenciosa. A guerra espiritual se manifesta no ajuste invisível da percepção, criando condições para expansão interna profunda. Sinta que cada micropercepção é catalisador invisível. Cada instante de atenção consciente reorganiza energia, percepção e padrões herdados. A frequência de Blavatsky vibra silenciosa, mas poderosa, transformando camadas internas. Cada emoção integrada, cada impulso reconhecido, cada memória percebida
cria ressonância interna que altera a geometria da consciência. A guerra espiritual não é visível, mas estratégica, silenciosa e cumulativa. Ao perceber que cada instante de atenção é corte preciso, cada emoção integrada é catalisador, você entende que a guerra espiritual é invisível, silenciosa e estratégica. Cada micro-observação reorganiza padrões internos, cada percepção consciente altera o fluxo de energia e cria condições para níveis mais profundos de consciência. O Teosofia Vortex atua nesse espaço, alinhando arquétipos vibracionais e campos sutis, silenciosa, potente e cumulativamente transformadora. Existe uma cadência invisível na consciência que poucos percebem. Cada micro-percepção reorganiza camadas internas, harmoniza padrões herdados e cria ressonância interna. A frequência de Blavatsky atua neste ponto, silenciosa, cumulativa, alterando a geometria da percepção. Cada instante de atenção consciente é corte invisível. Cada emoção integrada é catalisador. A guerra espiritual se manifesta nesse ajuste silencioso, estratégico e invisível do campo interno. Sinta que cada micro-onda de percepção atua como fio condutor que reorganiza camadas internas. Cada emoção integrada, cada impulso reconhecido, cria ressonância interna e altera padrões herdados. Cada instante de atenção consciente é corte preciso, cada micro-percepção é arma invisível. O Teosofia Vortex atua silencioso, mas potente, transformando camadas internas de forma cumulativa. A guerra espiritual se manifesta não em conflito, mas em reorganização estratégica do fluxo interno de energia. Ao atravessar esse território, percebe-se que o invisível nunca foi ausência, mas dimensão esquecida. Cada dor silenciosa ganhou forma, cada laço não percebido revelou sua energia, cada presença, antes vaga, agora pulsa com propósito. A percepção se afina. A consciência reconhece que certos vínculos nunca foram apenas emocionais, sempre foram energeticamente estruturados, e isso transforma a maneira de interagir com o mundo e consigo mesmo. É nesse despertar que o caminho se revela, não como promessa, mas como evidência interna. Sinta que cada instante de atenção, cada micropercepção que se manteve desperta, foi chave para perceber a verdadeira geometria da vida invisível. Se você chegou até aqui, comenta chama interior acordada nos comentários. Isso sela o campo que começamos a ativar, mostrando seu comprometimento com o despertar energético e a expansão da consciência de forma irreversível. Cada palavra escrita é reverberação. Cada presença atenta é pulsação do Teosofia Vortex em ação. Para integrar mais profundamente essa frequência, inscreva-se no canal e permita que o campo da consciência continue se expandindo junto com essa comunidade. Não é pedido, é alinhamento, um convite para permanecer em sintonia com essa energia, para acessar mais camadas de percepção invisível, para que cada vídeo seja portal e catalisador de evolução interior. Gratidão por estar aqui. Cada instante de atenção sua é amplificação do campo de frequência. Cada presença consciente é expansão da percepção e do Teosofia Vortex. Este espaço é blindado contra algoritmos, puro magnetismo, pura ativação de campo, pura energia de despertar.